continuando aí, voltando, né, nós falamos dos fundamentos bíblicos do cessacionismo. Temos dois capítulos aí, lemos algumas passagens da Bíblia, né, em 2 Coríntios 12 e 1 Coríntios 13, versículo 8, 9 e 10. Versículos 8, 9 e 10. Esses são os fundamentos. Agora, como é que nós combatemos isso? Como é que nós entendemos essas passagens? Como é que a gente entende todo esse movimento? Em primeiro lugar, 2 Coríntios 12, para nós que somos continuistas, cremos que os milagres extraordinários continuam acontecendo, cadeirante pode se levantar, cego pode voltar a enxergar, né? Esses milagres que eles classificam como extraordinários, para nós vemos tudo como milagres. Você é um continuista. 2 Coríntios 12, Paulo está combatendo os falsos profetas. Então, por isso que ele fala, olha, eu dou sinal no meu apostolado através de milagres, né? E esses falsos profetas, se você for lá em 2 Coríntios 11, 14, 15, você vai ver isso. Passaram falsos profetas tentando arruinar o trabalho que Paulo começou lá, que Paulo deu vazão lá. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, esses sinais, essas maravilhas, esses milagres, eles estão acontecendo na minha vida porque eu sou um verdadeiro apóstolo. Um falso apóstolo não vai ter isso. Então, ele não está fazendo comparação com cristãos. Por isso, nós não podemos levar em conta que os milagres extraordinários, né, seriam sinais do apostolado somente. Só com relação ao apóstolo que esses milagres aconteceriam. E uma vez que eu não tenho mais apóstolos, hoje como na perspectiva, né, também cessacionista, como o cânon já foi escrito, como os 27 livros do Novo Testamento já estão prontos, eu não preciso mais de apóstolos, então eu não preciso mais de milagres extraordinários. Tá? O segundo argumento aí, que para nós, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 e 10, não está falando da Bíblia, está falando de Cristo. Né? Tanto é que depois ele fala, ele compara como um menino. Então, 1 Coríntios 13, 8 está dizendo que quem é perfeito é Cristo e não a palavra. A palavra de Deus também é perfeita, mas o texto em si não está falando da palavra de Deus, mas está falando de Cristo. Tanto é que ele usa seguidamente, né, a comparação. Ele fala assim, quando eu era menino, eu tinha coisas de meninos, mas quando cheguei à idade adulta, tenho coisas de adulto. Então, ele está dizendo, olha, enquanto Cristo não vem definitivamente, nós somos como meninos, nós estamos vendo em parte, nós não conseguimos compreender muitas coisas, mas quando Jesus voltar, nós vamos compreender todas as coisas. Então, Paulo está falando sobre Cristo. Então, para nós, isso é tranquilo. E o terceiro ponto, né? Paulo, a Bíblia realmente ela traz esses milagres extraordinários ocorrendo na vida de Pedro, na vida de Paulo. Mas Paulo tem uma passagem que a gente precisa trabalhar, que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 5, que Paulo diz que esses milagres aconteciam fora do apostolado. Então, se a gente for lá em Gálatas, né, vai um pouquinho para frente, depois de 2 Coríntios, Gálatas 3, versículo 5, diz assim, volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Ou seja, realizou milagres entre vocês. Paulo não está dizendo aqui que os milagres é sinal, é uma coisa só do apóstolo. Está dizendo, olha, na vida de vocês aí, enquanto igreja, teve pessoas que operaram milagres, foram instrumentos de Deus para a realização dos milagres. Então, Paulo está dizendo que os milagres não são só sinais, não é só um sinal daquele que é apóstolo. Agora, o que nós entendemos
de uma forma geral. E aqui eu acho que é nosso grande argumento. Nós cremos que os milagres, eles têm um propósito, né? Eles tiveram um propósito na vida dos apóstolos. Eles têm um propósito no reino. Eles são propositadamente trazidos para a nossa realidade para a confirmação do reino, para a exultação, né, e exaltação de Jesus Cristo, para a glória do seu nome, e ele é trazido para a confirmação da igreja. Então nós olhamos para os milagres enquanto continuistas, que para nós eles estão ocorrendo de uma forma generalizada até hoje, significa dizer que enquanto o reino não for definitivamente posto, e isso só vai acontecer com o retorno de Cristo, até lá os milagres eles vão acontecer para confirmarem o início do reino, porque nós estamos num reino que já se inaugurou, o reino de Deus ele já teve início, mas ele ainda não findou, ele não finalizou. Quando ele finalizar, aí sim nós não temos mais necessidade dos milagres. Até que chegue lá, nós vamos ter, porque a igreja precisa ser confirmada e Cristo precisa ser glorificado. Então, para nós, continuistas, os milagres acontecem nessa perspectiva. E quais são as bases bíblicas para isso? Eu vou trazer algumas, não dá para trabalhar todas, porque são muitas, mas eu quero trazer uma que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: sempre agradeço a meu Deus, Paulo dizendo, por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o dom de cura, né, acontecia na igreja de Corinto. Ele, versículo 8, os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia é esse? O seu retorno, para buscar a igreja. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para nós, esse texto é muito claro, que prova uma continuidade dos milagres. Ele está dizendo, na igreja de Corinto aconteceu todos os dons, foi manifesto todos os dons, inclusive você tem que entender dom de profecia, dom de cura, dom de conhecimento, dom de sabedoria, todos os dons foram manifestos na igreja. E ele diz, olha, confirmado em vocês, para que até o retorno de Cristo, ou seja, quando Cristo voltar, essas coisas estão acontecendo. Então, os milagres e os dons, né, que os cessacionistas falam que terminaram, para nós fica claro que não terminaram, que eles estão continuando aí. Uma segunda passagem está lá em Efésios, eu não tenho como trabalhar todas pelo tempo, mas em Efésios, capítulo 4, também vai ter essa perspectiva. Efésios 4, versículo 11. Paulo diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Queridos, a gente já chegou à completa medida de estatura de Cristo? Não. A gente já amadureceu tudo que tinha que amadurecer? Não. Alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? Totalmente, integralmente, completamente? Não. Por isso que tem o até que. Até que isso aconteça. E quando é que isso tudo aqui vai acontecer? Quando Cristo voltar. Até que isso tudo aconteça, nós temos profecias. Então, para nós, continuistas, os milagres vão acontecer
e vão continuar acontecendo até o retorno de Cristo. A pergunta final: eu posso orar pedindo milagres? Queridos, se não for para a própria fama, se não for por diversão, se não for para soberba e orgulho, mas partir de um coração sincero diante de Deus, de uma necessidade sincera diante de Deus, você pode orar e deve orar para que milagres, quer você entenda eles como ordinários ou extraordinários, aconteçam na sua vida. Nós precisamos dos milagres acompanhando a nossa vida. Então, a lógica do milagre é: se o milagre vai confirmar o reino de Deus, você pode orar. Se o milagre vai colocar glória ao nome de Cristo, você pode orar. Se o milagre vai confirmar o amor de Cristo pela sua igreja, a autoridade da igreja hoje, você pode orar. Deus abençoe a sua vida. Passei uns minutinhos a mais até do que 5, mas é que a gente acaba se empolgando também e a gente também não pode terminar a aula sem dar toda a argumentação. Deus abençoe. Fique com Deus.